que eu pensei? Eu pensei, diante da gente tocar o tema. Cadê, rapaz? Onde é que eu tô? Eu pensei de a gente fazer aquelas perguntinhas chaves de tudo que a gente já conversou aqui. Está relacionado também com esse momento de mesmo diante da morte, não amar a própria vida. Eu penso que a gente tem que encarar, em primeiro lugar, já falei um pouquinho da vida, né? Mas a gente já gastou um bocado para falar do amor também. Que esse amor não é o amor humano, não é o amor do ego, da alma, porque se com o amor do ego, tu vai preservar a vida, você não vai dar a vida. O amor do ego, ele preserva a vida, o amor do ego preserva sentimentos, o amor do ego, ele vai preservando, ele não é sacrificial, o amor do ego. O amor sacrificial é o amor de Deus. Vamos lembrar, diga comigo assim, maridos, ame suas esposas. Como é que o marido ama? Só os maridos. Como Cristo amou a igreja e deu a sua vida, se entregou por ela, se sacrificou por ela. Então não se trata de um amor humano, porque se você colocar no campo da humanidade, do sentimento da psique, você não vai dar a vida, você vai preservar a vida. Você vai preservar a vida. Eu me atrevo a dizer até que dar um final na vida, nessa vida, é também um ato também de quem está cumprindo a profecia de Jesus. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Aquele que aborrece a sua vida por amor de mim, encontra. Então, o que nós vemos na prática é o seguinte: as pessoas, à medida que elas valorizam mais o ego, cada vez que elas valorizam mais o ego, mais perto do fim elas estão de se acabarem. E não são poucas as pessoas que se entregam a aventuras tremendamente arriscadas. Tremendamente arriscadas. E você diz assim, cara, como é que você entrou nisso? E a pessoa, no primeiro momento, nem tem noção do perigo que ela está correndo. Você vê jovens, como um provérbio, sem nenhuma sabedoria, se metendo com mulheres perigosas. Quando eu falo perigosas, não é só aquela que te dá não, aquela que dá um sossego-leão, faz você dormir, tira teu rim, não. Eu estou falando de mulheres perigosas, porque às vezes é uma mulher de um bandido, de um cara irado, que fala assim, olha, ele vai lá e te mata. Te mata. Eu conheço a história de um homem que foi exatamente assim que o fim dele chegou. Ele se envolveu com a mulher errada, o marido soube, passou um tempinho, ele foi lá e executou o cara. Você deve conhecer história assim também na vida. Então, mas a Bíblia chama esse garoto de tolo. A Bíblia diz que ele é um tolo. Se meter com a mulher, cara, ele é um tolo. Ele não tem nenhuma sabedoria. E tolo você não conhece quando fala. Tolo você conhece quando vive. Hoje a gente vive no mundo da internet, então a gente tem um monte de gente falando coisas bonitas na internet. E a gente acha que aquilo é sábio, mas a sabedoria nunca foi verbalização de palavras. Sabedoria é como você vive. Como você vive. Passei no campo do preguiçoso. Eu vi lá o preguiçoso. Eu passei no campo do outro homem, do sábio, do cara que está laborando. É outra coisa. Então você vê a vida da pessoa e sabe se ela é tola ou se ela é sábia. Claro que existe a palavra de sabedoria. Claro que existe a palavra de sabedoria. Mas a palavra de sabedoria não faz o sábio. Desculpa dizer isso. Como o dom de profecia não faz o profeta. Eu conheço gente que tem um dom de profecia legítimo. Mas quando tu olha para a vida, tu diz, não é a vida de um profeta. Porque a vida de um profeta profetiza. A vida de um profeta tem que dar o testemunho da palavra. Se a vida de um profeta não profetizar, é apenas o dom da profecia. É apenas alguém profetizando. Ah, fulano tem dom, profetiza. Quem tem o dom, faz. Mas a vida, quando você encarna
aquilo ali, o dom, teu dom é diferente. Você encarnou, é diferente. Porque todos nós, em parte, até profetizamos. Temos o dom, o Senhor está sobre nós. Saul profetizou. Você lê a Bíblia, você tem dúvida que Saul profetizou? Tem dúvida? Não. Saul estava lá, ele profetizou. Mas uma coisa é ser Saul, outra coisa é ser um cara como Davi, que foi moldado, pecou, pisou, Deus mais pegou, quebrutou, fez o cara, moeu ele. É diferente, gente. Você vê a história, são histórias diferentes. É ou não é? O que você pensa? Sim ou não? Sim ou não? Então, quando... É até interessante você dizer assim, você tem que se amar para amar o outro. Mas você tem que se amar com o amor de Deus para amar o outro. Porque se você amar a tua vida com amor humano, daquela carnal mesmo, eu vou dizer o que vai acontecer contigo. Você vai valorizar teus prazeres até correndo risco de morte. Hoje eu confrontava um jovem e ele foi me contando as histórias dele lá, os pecados dele, foi contando, cara, e eu falei assim, cara, mas você entrou nesse negócio. E é interessante que quando a pessoa entra em alguns pecados, tu tem algumas perguntas que você faz assim, até para guardar o corpo, a integridade física. Você se guardou aqui? Não, você quer não. Falei, você já percebeu? E ele é um cara saradinho, assim, todo cuidadoso com o corpo, assim, todo bonitinho, assim. Falei, olha que coisa interessante, olha que ironia. Você gasta uma prata para deixar esse corpinho jóia, malhadinho, no suco, bonitinho, aí fica aquelas camisetinhas exibindo os musculinhos, jóia. Só que numa noite, você se entrega a uma aventura que esse teu corpinho aí podia acabar. Você nem pensou nisso. E mostrei os riscos que ele tinha se metido aqui. Não, você não pensa. Nessa hora, você não pensa. Ah, mas por que não pensa? Vou te falar. Porque a tua alma, você se tornou um hedonista. Né? A tua alma ama o prazer. E por amar o prazer, e os hedonistas tinham pelo menos algumas linhas, né? Os filósofos epicureus, lá Epícoro, lá e aqueles outros caras lá, mas parece que a escola de acho que era do próprio Epícoro, o outro, não me recordo agora, que não tem cabeça para esses filósofos todos, mas é o seguinte, a escola de um deles defendia o seguinte, que o prazer valia a pena mesmo com dor física. Então, tinha cara que amava tanto prazer, mas tanto prazer, mesmo que doesse, que era o prazer. Outros não, outros queriam só prazer sem dor, outros queriam prazer com qualquer coisa, pode botar aí. Aí eu estava falando para ele, você ama tanto o teu prazer, mas tanto o teu prazer, que você nem leva em conta tudo que você investe no teu próprio físico. Porque o teu prazer está acima de tudo isso aí, pô. Você não considerou que você podia morrer com isso, com aquilo, e fui mostrando os riscos todos para ele. Porque você não viu, pô. Então você está entregue, rendido ao teu prazer. Então, assim como as pessoas se entregam ao prazer, por causa sempre dessa psique da alma, não pensa você que alguém te obriga a isso. Nem o diabo pode te obrigar a isso, amado, por favor. Um cristão, quando abraça o pecado, é escolha dele. O incrédulo não. O incrédulo é escravo do pecado. Ele não tem opção. Ele vai beber aquela água suja de qualquer jeito, porque ele é escravo daquilo ali. O cristão não. O cristão faz conta, ele avalia, Deus fala com ele, Deus confronta, aí profetiza, aí dá sonho, dá visão, aí vai falando, aí a hora a pessoa se emociona, a hora se levanta, e daqui a pouquinho a pessoa está ali, porque eu penso que, como eu falei aqui no primeiro dia, a pessoa se mete comigo num cativeiro, que pode ser um cativeiro do próprio prazer, pode ser um cativeiro dos sentimentos, das emoções sérias, graves, que a pessoa se envolve. E alguns desses cativeiros, claro, foram outras pessoas que colocaram você. Tem cativeiro que você entrou que alguém colocou você dentro. E tem cativeiro que você entrou com os teus próprios pés. Queria dar alguns exemplos aqui para você. Posso andar nesse trilho, nessa praia? Eu prefiro sempre contar histórias, tá? Verídicas.
para você poder fazer uma análise da coisa e não ficar conjecturando aqui. Mas vou contar um fato real. Depois vou contar uns dois, para você ter noção da coisa, como ela funciona, tá? E como é fato, eu estou falando de um fato. Então, avalia você. Então, assim, vários anos, quando eu comecei a cuidar de gente, discipular e tal, a igreja que nós fazemos parte no Rio é uma igreja carinhosa. Inclusive, nós temos carinho entre os homens. Nós aprendemos muito cedo a nos abraçar e até nos oscular. A gente dá um beijo no irmão, saudai-vos aos outros com ósculo santo, com um beijo santo. Na nossa cabeça é um mandamento, não uma sugestão. Para nós é um mandamento. Então a gente vai lá, abraça o cara. Já contei minha história, meus traumas com isso aí, mas um dia foram resolvidos. Eu também não beijava ninguém, não queria beijo de ninguém. E quando um homem me beijava, eu limpava o rosto. Mas, bem, logo cedo a gente foi quebrantado com isso, a gente praticava, e sempre houve muito carinho. Mas um dia eu estava num grupo pequeno, e tinha um rapaz no meu grupo, um rapazinho novo e tal, e ele era muito carinhoso. E ele gostava sempre de ficar do meu lado assim, eu ia falando, e ele às vezes começava a fazer carinho em mim. E um dia a Denise me chamou e falou: Franco, não gostei desse carinho não. Não era nem por minha causa, era por causa do garoto mesmo. Ela falou assim: Franco, esse garoto não é legal, ele não está bem não. Ele não está puro. Vai ver que esse carinho que ele fez aí, você tem alguma coisa. E aí, observei o que Denise falou e dei conta que o discernimento da Denise estava correto. Para variar, né? Aí eu falei: pô, Dedê, tá certo. Esse carinho não é de Deus, não. E mas como abordar o rapaz? Como conversar com ele sobre aquele tema delicadíssimo? Eu vou levantar uma suspeita de um jovem. Como é que eu vou fazer isso? Tal? Mas em suma, eu orei a Deus e um dia Deus me deu a oportunidade, não me recordo agora, não tem como te dizer como eu abordei, mas abordei. Cheguei, chamei o rapaz e comecei a conversar com ele. E fui perguntando, acho, das feridas dele. E finalmente eu toquei o assunto e ele então começou a chorar. E ele me contou a seguinte história. Ele me contou uma história e ainda não era onde eu queria chegar com ele, mas ele mesmo foi tocado pelo Espírito Santo e me trouxe uma história que, quando a gente conta, o pessoal fica arrepiado, mas era um fato. A família de crente, o pai dele era um diácono, lá de onde ele participava, e ele falou o seguinte, que o pai dele, quando ele era pequeno, o pai dele, ele queria o carinho do pai. Então ele chegava pertinho e tal, e o pai começava a chantagear ele. Tipo o quê? Não se escandalize, por favor. Eu te dou carinho e você me masturba. Era algo semelhante. E ele começou a se entregar àquilo. Aí cresceu mais um pouco, saiu, mas não resolveu o cativeiro que foi produzido nele, dentro do coração dele. E aí eu fiz uma conta com ele. Eu falei: olha, eu sei que você está me olhando como teu pai, mas eu não espero que você me dê nenhum prazer. Então, vamos corrigir o nosso relacionamento. Para a gente seguir aqui nesse trilho aqui, você vai ter que se arrepender disso, você vai ter que buscar. Inclusive, eu fui falar com o pai dele, rapaz. A gente foi ter uma conversa. Ela disse que era crente, né? Se é crente, é irmão. Se é irmão, precisa de uma conversa. E foi tremendo. Deus entrou, Deus governou a situação, Deus mudou aquela situação. Esse rapaz é um homem casado, tem filho, saiu daquele cativeiro completamente, restaurou com o pai dele a situação. Graças a Deus a coisa foi do jeito do Senhor. Mas você vê, esse cativeiro que esse moço entrou, esse cativeiro, inicialmente, ele mesmo foi trazido pelo próprio pai. Uma figura que ele jamais, você podia pensar assim, pô, meu pai me colocou dentro desse cativeiro. Quem espera de um pai algo assim? Imagina uma moça do sertão vendida pelo pai. Você consegue pensar a cabeça de uma menina que foi vendida pelo pai? Sei lá, por quanto? Eu já tratei com uma moça, não no sertão, no Rio de Janeiro, que um dia o padrasto dela começou a engraçar com ela, foi falar com a mãe. Foi denunciar o padrasto. E a mãe disse assim: cala a boca, menina, quem alimenta essa casa é ele. E ela se viu assim,
vendida. Eu falei assim, cara, eu estou valendo aqui a comida que entra nessa casa. E também é entrar, é pastorear, é buscar trazer cura e libertação. Porque tu vê que a pessoa está escrava também, está maculada por essa coisa absurda. Tem pessoas que entram em algumas trevas porque de alguma forma também foram projetadas, foram colocadas naquela treva. Foram abusadas, tem casos assim, você deve conhecer também. Gente que foi abusada, depois se tornou abusador, mas também às vezes gostou do abuso, né? Já tratei mais de uma vez, aqui no Brasil, fora do Brasil, de casos onde a pessoa começou sendo abusada e depois estava gostando de ser abusada. Foi se entregando aquilo ali, de a gente sentar e perguntar, mas vem cá, por que você ia para lá tal hora? Se você sabia que a tua irmã não estava lá, só teu cunhado. Querida, você já estava gostando já. Se você sabia que só tinha o teu cunhado que abusava de você, e você sabia que a tua irmã não estava em casa naquele horário, o que você ia fazer lá? Então aí tu vê, aí claro, a pessoa se sente culpada também. Mas claro, Jesus, ele está aí para resolver tudo, quebrar a cadeia, perdoar. Deus, ele não nega a culpa. Deus tem perdão para a culpa. Então, quem nega a culpa é a tua ciência, a psicologia, sei lá quantas correntes da psicologia existe aí, que pode começar a dizer que você é vítima da parada. Mas Deus não. Se você é vítima, se você não é vítima, se você gosta, se você... Seja lá o que for da tua vida, eu te falo em nome de Jesus. Deus tem perdão para você abundante. E Ele nunca vai chamar o culpado de inocente, nunca vai chamar o inocente de culpado. Nunca. Deus chama o culpado de culpado, inocente de inocente. E quando a gente tem culpa, seja lá qual for, Deus está aí para te perdoar. A cura de Deus na nossa vida não é porque a gente nega o problema, é porque a gente assume o problema. A dívida que é assumida tem perdão. O que não tem perdão é para a dívida que você não assume. Dívida que você não assume não tem perdão. Mas dívida que você diz assim, eu pequei, eu errei, tem perdão abundante para você. Indiscutível. Você diz amém ou não? Total e absoluto. Mas parece que a gente fica naquela encruzilhada também de pensar assim, não, mas se eu falo isso, meu Deus, eu que fui abusado. Eu já vi mais de um caso, como eu falei, aqui dentro, fora daqui do Brasil, um outro caso assim, muito escabroso também, de uma mulher que vivia esse drama. E assim, as pessoas em algum momento ficam assim, mas eu não sei até que ponto eu fui levado, até que ponto eu quis, até que ponto eu gostei. Gente, não importa até que ponto. Deus é que sabe tudo. A gente nem sabe, de fato, nada sobre nós. Nós pensamos que sabemos, mas a gente não sabe. Quer ver uma prova cabal disso que eu estou te falando? Cabal mesmo. Vou pegar aqui que estou com um texto aqui vivo aqui na mão aqui, que eu mandei para uma pessoa, para um cidadão, e eu quero ler com você aqui. Pega esse texto aqui de 1 Coríntios 4, de 3 a 5. Primeira Coríntios 4, de 3 a 5. Pega aí. Talvez seja uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Mais difícil da nossa vida. Seja suportar a injustiça. Talvez seja uma das piores coisas. Já fiz esse teste. Grupo pequeno na minha casa lá, e a gente estudando e conversando sobre o sofrimento de Jesus, os vários sofrimentos de Jesus. Porque Jesus, sendo quem ele era, a Bíblia diz que, embora sendo filho, aprendeu obediência pelo sofrimento. E aí a gente mergulhou nos vários sofrimentos de Jesus. Jesus foi rejeitado, Jesus sofreu tanto. Jesus não sofreu só na cruz, Jesus sofreu o tempo inteiro. Mas, se tem uma coisa, aí foi muito interessante, um dia eu parei lá no grupo e fui passando assim, o que você acha que é a pior coisa da tua vida? Aí foram falando, eu sei que o último era Daniel era adolescente. Eu falei, Daniel, o que para você é a pior coisa sofrer? Aí ele falou assim, cara, a pior coisa, pai, é injustiça. Quando ele falou injustiça, todo mundo mudou de opinião, todo mundo concordou com ele. Eu também acho. Então todo mundo já tinha falado, mas quando ele falou injustiça, parece que todo mundo falou, cara, injustiça é horrível, pensa. Tá boa. Pensa em sofrer a injustiça.
pensa quando alguém te traz uma coisa que você... Vou usar a expressão. Agora, vou suave, tá? Você pensa que não é. Alguém te acusa de algo e você pensa que não é aquilo que a pessoa está acusando. Aí você fala, mas Franco, por que você está falando pensa? Eu tenho certeza. Cuidado com a certeza. Você não é Deus. Então, olha o discurso de Paulo. 4:3. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Então, se vocês me julgam, ou até se um tribunal humano senta e me julga também, não me importa. Agora, olha a frase dele. Nem eu julgo a mim mesmo. Oxente, como assim? Rapaz, eu demorei para entender, mas eu acho que eu estou entendendo esse versículo. Como é que uma pessoa nem ela se julga? Imagina, alguém está te julgando, alguém está dizendo que você é isso, que você quer, está te acusando de alguma coisa. Você não se defende. Você também não se importa, porque uma coisa é não se defender e perder o sono, outra coisa é não se defender e dormir em paz. Não se importa. Nossa, isso é contigo. Porque a coisa está resolvida primeiro dentro de você. Você não se importa, que Paulo falou, não me importa, nem um pouco, pouco me importa, eu não me importa nem um pouco, pode julgar, pode falar. E ainda que um tribunal reúna, pode julgar. Agora olha o que ele vai dizer, nem eu julgo a mim mesmo. Aí você fala, Franco, por que ele não se julgava a si mesmo? Ele vai dizer. E ele vai agregar um outro elemento agora, que poderia ser o motivo dele julgar todo mundo. E até de se defender. Porque a consciência não me acusa de nada. Então a minha consciência não me acusa. Mas nem por isso, ou seja, a minha consciência, que é um árbitro, que é um juiz, que é uma autoridade dentro de cada ser humano, ela não diz que eu estou errado. Então, eu já passei aqui, eu tenho uma consciência para com Deus, e a minha consciência diz, você está tranquilão, você não... Mas nem por isso me dou por justificado. Por que eu não me justifico? Se minha consciência diz que eu estou inocente. Ele vai seguir. Aqui vai coincidir com 1 Pedro, lá quando Pedro diz que Jesus se entregava ao juiz. Ele vai fechar aí. Não me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Talvez alguém diga, cara, isso aqui é demais, Franco. Demais de ruim. Mas eu vou dizer, é demais de bom. Por quê, Franco? Porque nós adoecemos na alma. Em algum momento, nós também nos acusamos. E é tremendo você poder dizer assim, olha, ainda que minha consciência diga A ou B, quem me julga é o Senhor. E o Senhor julga como a gente? Inicialmente pela palavra. João 12:48. A própria palavra que eu tenho proferido, essa é que vai julgar você. Então, isso atenua a consciência de uma pessoa que se sente culpada. Imagina que você está cercado de demônios atirando em você, querendo te jogar para baixo, dizendo que você está culpado, acusado, coisa e tal. E você tem a palavra de Deus a teu favor, que diz que se você confessar os teus pecados, você está perdoado. E você tem a palavra. Então, quando você tem a palavra, tudo isso sucumbe. Até a tua consciência sucumbe. Então, ter algum sentimento a teu favor, até a tua consciência a teu favor, é ruim, não é bom. Primeiro, number one, eu posso estar errado. E quem me julga é o Senhor? Para pensar. Agora vamos ser francos, sem trocadilho. Sem trocadilho. Tá? Imagina que você está num litígio lá em algum assunto. Você com fulano. Aí você diz qualquer coisa. Não, mas não fala qualquer coisa. Eu te falo. Será que é isso mesmo que nós estamos dizendo? Ou só estamos falando porque a gente quer se defender? Será que se Deus chegar aqui
E ele que sonda tudo, conhece tudo, seríamos capazes de dizer para Jesus a mesma coisa que a gente está falando para se defender de outra pessoa? Ele conhecendo tudo, jogando luz lá dentro. Será que a gente é capaz de dissimular quando Jesus está diante de nós? Daquela dissimuladinha assim, aquela que a gente não mente, mas também não fala a verdade, deixa a pessoa pensar que é uma coisa, quando no fundo a gente sabe que não é? Será que a gente é capaz de dissimular? Será que a gente é capaz? Ou a gente vai dizer igual Pedro, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabe qualquer coisa, tu sabe qualquer coisa, porque eu nem me atrevo, eu nem confio no meu julgamento. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, eu não me julgo porque eu não confio no meu julgamento. Ou seja, ele chegou à conclusão de que a alma dele, a psique dele não é boa nem para julgar. Por quê, Franco? Porque eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Eu tenho sido cobrado numa situação aí, por alguns, Franco, fala alguma coisa, eu digo assim, se perguntar eu respondo, mas se me acusar eu não me defendo. Mas por quê? Porque eu posso estar errado. Eu não sou Deus. Se Jesus... Aí, Paulo segue dizendo, vamos lá, segue lá. Mas nem por isso me dou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, olha a conclusão dele. Portanto, não... Ele está falando com a igreja agora. Não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, assim, não julgue antes do tempo. Deixa Deus se manifestar. Falava hoje cedo também no café com os irmãos. Irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele falou, importa que entre vocês até haja partido. Até haja partido. Para que aqueles que são aprovados por Deus sejam conhecidos. Você acha que Deus não entra na história e não mostra quem está com a verdade? Tu acha que não? Tu acha que não? Mas você achar que está com a verdade, isso é um orgulho. Você pode se machucar. Faz igual Jesus, se entrega àquele que julga retamente. Fala, Senhor, tu me sondas, eu estou dando meus passos, crendo que estou em fé, estou dando meus passos crendo que estou em fé, mas eu posso estar equivocado. Estou descansado na tua misericórdia, no teu amor, no teu sangue, amém? Estou confiado no teu sangue completamente, sei que tu és cheio de misericórdia. A única coisa que eu quero é o seguinte, se eu estiver errado, me mostre que eu estou aí para pedir perdão, restaurar o que for. Mas, no momento, eu me entrego a ti. Outra coisa que isso te guarda. Ai, meu Deus, eu bati um assunto depois dos 20 minutos, mas eu acho que eu tenho que fechar ele. É a falsa humildade. O que é a falsa humildade? Alguém até perguntou. Não peça perdão daquilo que tu não vê. Por que tu vai pedir perdão de algo que você não enxerga? Só para fazer bem o ego do outro? Não, pô. Você fala assim, olha, querido, obrigado, você está me chamando a atenção. Eu, quando tive essa atitude, eu não tive intenção de machucar você, de ferir você. Não tive essa intenção. Você pode crer ou não, mas eu não tinha intenção. Não fiz para o teu mal. E às vezes você pode fazer algo que nem é pecado e o outro se machucar. Come carne, o outro se escandalizou porque tu comeu carne. Você nem sabia, cara. O cara ia se escandalizar por causa da carne. Estou citando aqui Romanos 14, né? Aquele litígio ali. Você imagina Jesus recebe os discípulos e os discípulos assim, olha, os fariseus estão escandalizados contigo. Não, calma, vou lá resolver isso, vou pedir perdão a eles. Tu consegue, Jesus? O que Jesus falou? Jesus falou assim, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Se um cego guia outro, cai os dois no buraco. Tu vê Jesus pedindo perdão para os fariseus porque ele falou algo que ofendeu os fariseus? Vê? Mas ele é Deus. E Paulo, que chamou a igreja de Corinto de carnal? Eu queria falar como espirituais para vocês, mas são carnais. Tem que crucificar esse cara, amado. Ele não ia mudar um pingo do que ele falou. Porque era o que ele via, pô.
Nem um pingo. Aí fiquei ofendido. Amado, olha, eu não fiz para te ofender, eu só falei o que eu vi. Falei que tu era carnal e acho mesmo. Você é carnal, sei lá, outra coisa. Pega uma história aí. Diz, olha, eu não vou mudar para te agradar. Isso é falsa humildade, isso é outra coisa que Deus condena. Deus condena a falsa humildade. Falsa humildade é aquilo que você faz para que aparenta para o outro que você é piedoso, espiritual, poxa, fulano tão humilde. Mas na verdade não é humilde coisa nenhuma. Isso é orgulho. Isso é uma outra face do orgulho. O orgulho também se pinta de humilde. Ele também quer parecer humilde. Ó, o orgulho, ele dá esmola querendo ser visto. O orgulho jejua querendo ser visto pelos homens. O orgulho faz orações para que os outros vejam. O orgulho é capaz de coisas piedosas, você nem imagina. Então, ele é capaz também de pedir perdão sem estar vendo nada. Só para satisfazer teu ego. Não, amado. Olha, eu quero que você ore por mim, tá? Para Deus me jogar a luz nas minhas trevas. No momento, eu não vejo isso que você está vendo. Na minha consciência, eu não tenho, assim, nada que me condene. Não tive nenhuma intenção de machucar você, de falar nenhuma palavra que te feri, nada. Mas agora é o seguinte, ora por mim. E agora eu quero ratificar meu amor por você, te amo muito, te quero, tá? Eu quero você comigo, tal, mas isso não vou dizer para satisfazer teu... Isso é pecado, irmãos. Isso também não é verdade. Isso também é falso. Então, você fala o que é. Que você enxerga, Deus me mostrou isso. Te peço perdão por isso, porque o que Deus me mostrou. Deixa eu falar uma coisa para você sobre... eu acho que também estou avançando muito, mas vou precisar falar. Sobre confissão. Confessar, na sua origem, a palavra é homologar, não sei se você sabe disso. É homologar. O que é confessar? Confessar é homologar. Quando Jesus se revela como Senhor para você, você homologa e diz, Ele é meu Senhor e meu Deus. Você homologa. Você não descobriu porque tua carne e teu sangue, naquela introspecção que eu falei mais cedo aqui, entrou lá e descobriu, Jesus é Deus. Eu descobri, você não descobriu nada. Jesus foi isso para Pedro. Não foi tua carne nem teu sangue. Foi o meu Pai que te revelou. Então o que é confessar? Confessar é você homologar. É você concordar com Deus acerca de algo. Isso vale para tudo. Como assim, Franco? Você não confessa um pecado que Deus não te mostrou que é pecado. O primeiro Deus vem, joga a luz nas tuas trevas, te convence daquele pecado, e convencido do pecado, da justiça do juízo, pelo Espírito Santo, o que é que tu faz? Homologa. E diz, pequei. Como Davi fez, pequei. Quando Natão confrontou, ele falou, pequei. Ele viu. Ele viu, porque Deus usou o profeta, falou com ele, mas o Espírito Santo iluminou ele. Ele viu, depois ele está orando lá, pequei contra ti, somente contra ti. Ele está desesperado fazendo a oração dele, mas ele viu algo. O nosso pecado não é a introspecção, não é aquela coisa que tu fica assim, eu ver aqui quanto pecado eu tenho. Cara, isso não vale nada, gente, pelo amor de Deus. Isso é alma, isso é carne branca tentando ser santa. Gente, isso não funciona. Você não precisa ser ansioso para fazer as coisas de Deus. Deus não quer isso. Deus falou, não ande ansioso por nada, nem para ser santo. Serve. Nem para... eu quero ser... Não, seja você. Deixa que o Espírito Santo trabalhe na tua vida dia a dia. O Espírito Santo quer tirar esse jugo teu. Ele não quer que você fique ansioso por nada. Ele quer que você surfe com ele tranquilamente, porque o Espírito Santo está trabalhando aqui. Quer você creia, quer você não creia. Olha para essas cabeças todas que estão à tua volta. Aí tu vai... Cada vida dessa aí, o Espírito Santo está trabalhando, fazendo, trabalhando, moldando. Esse senso crítico que a gente tem, fulano não quer nada, fulano não quer... Para de carnalidade. Tira essa trave do teu olho. O Espírito Santo está trabalhando com todos nós. Você pode ter certeza nisso. Uns mais preguiçosos, outros mais atentos, mas ele também não quer você estressado para ser santo. Deus não tem esse prazer, não. Deus quer que você viva a vida que Ele te deu. Suavemente. Viva. Corresponda a essa vida. Vive para a glória dEle. Vive para o louvor dEle. Corresponde.
E o que ele te mostrar, confesse. Não fica se enchendo de culpa com uma lupa, assim, querendo se ver para dentro. Por favor, isso não produz vida. A vida eterna, João 17 vai dizer isso, é que te conheçam, ó Pai. Não é eu me conhecer, não, é que te conheço. É que quando eu conheço Deus, Ele joga a luz nas minhas trevas, eu fico me conhecendo um pouquinho mais. Mas eu não tenho vida pelo autoconhecimento. Eu tenho vida pelo conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer Jesus todos os dias, mais e mais e mais e mais e mais. E querer ser igual a Jesus. Amém ou não? Como Ele. Eu sei que como Jesus eu venço as trevas, venço o diabo, venço Satanás, igual a Jesus. Sem ser igual a Jesus, eu apanho das minhas carnalidades todos os dias, lamentavelmente. Mas eu também quero dizer o seguinte, que mesmo você apanhando, em algum momento você pode despertar e dizer assim, não vou apanhar mais não, eu vou me levantar, eu vou sair desse buraco, eu vou romper com essas trevas, eu não quero mais isso na minha vida não, eu estou cativo, mas deixa o Espírito Santo jogar luz, deixa ele ministrar na tua vida, não, senão você vai ficar uma pessoa hipócrita, uma falsa humildade, querendo aparentar o que você não é. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus sabe quem somos, irmãos. Deus sabe quem somos. Então não fique nos extremos, não se julgue. Deixa Deus mostrar quem é você. Não se julgue. Amém? Mesmo que tua consciência diga assim, não se julgue. E ainda também, se ela ficar te acusando, também não entra nessa pereba, não. Espera o Espírito Santo jogar luz nas suas trevas. Quando o Espírito Santo jogar, aí tu vai saber, foi Deus, tu vai ficar alegre. Sabe por quê? Que vai chegar um dia que você vai amar a disciplina do Senhor. Você vai amar. Você não vai ver a disciplina como algo ruim. Você não vai ver o muro que te cerca como limite para a tua liberdade. Mas você vai ver que é o muro da santidade, é o muro da restauração, é o muro da santidade lá dos que restauraram o muro lá nos dias de Esdras, Neemias, no tempo do profeta Ageu e Zacarias. É um muro de Deus. Você nunca mais vai achar que está sendo sufocado, escravizado, nada. Mas deixa Deus fazer. Se você deixar Deus fazer, você vai ver que é suave. Amém? Não tem estresse. E o que Deus mostrar, homologa. Se humilha e diz, eu pequei. Mas como é que chegou a essa conclusão? Deus me mostrou. Estava numa reunião de pastores, e aí a comida era sardinha, o forte, né? E a irmãzinha trouxe uma travessa de sardinha, se colocou, e o pessoal foi se servindo. Daqui a pouquinho a irmã trouxe outra travessa de sardinha e tinha uma amada do meu lado que começou a choramingar. Tá tudo bem, tá passando mal, meu filho, o que houve? Ele falou assim, não, o Espírito Santo me confrontou de pecado aqui. Eu falei, de que o Espírito Santo te confrontou? Ele, então, quando eu vi Poxa, é isso mesmo? Foi Israel. Ah, bem, foi Israel. Passou o carro, saiu, pensei que o cara estivesse passando da pista. Mas o irmão começou a chorar, amigo, eu falei, está chorando por quê, amado? O Espírito Santo me confrontou de pecado. Eu falei, que pecado, rapaz? Você cometeu, meu Deus, você está comendo sardinha. Então, Fábio, quando vi a primeira travessa, eu fiz uma conta rápida, assim, não vai dar para mim. Eu já meti aqui e peguei a minha farinha pouca, meu quinhão primeiro. E me tratei de pegar minhas quantidades que eu achei que e coloquei no prato. E estava aqui tranquilão, até a irmã trazer a segunda travessa. Aí, quando a irmã trouxe a segunda, que eu vi que tinha muito mais sardinha, eu fiquei envergonhado. O Espírito Santo veio e, pum, confrontou o meu pecado. Ele pediu perdão ali do pecado dele para todo mundo. Mas não foi carne e sangue, irmãos, que mostrou a ele. Nem ele mesmo se deu conta. O Espírito, a gente precisa confiar na ação do Espírito Santo. Você diz amém ou não? O Espírito Santo é suficiente para chegar e falar. Agora, Deus pode usar pessoas? Claro que Deus pode usar. Usou Natan, usou os profetas dele todo. Claro que usa para falar. Claro que usa para confrontar. Mas ainda assim, quem vai confrontar não vá como um juiz. Não vá
como se você tem a última palavra, a sentença é tua. Não, amado. Vai em amor, confiando que o Espírito Santo é suficiente para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E volto a recomendar a você. Deus falou, confessa. Deus não falou, não confesse o que você não vê. Seja humilde para dizer, amado, eu não vejo. Isso é mais humilde. Por favor. Eu sei que você pode até interpretar como uma pessoa soberba, não tem nenhum problema, eu sou mesmo. Mas, quem te ama, a carne é soberba. Pode não ter problema não, pode me achar soberbo, que eu sou soberbo. Mas, faz o seguinte, ora por mim, ora porque eu não vejo agora, mas eu posso ver. Agora, nada disso muda o meu amor por você. Não quis te machucar. Então. E se você vê, fala, amado, me perdoa. Eu fui imprudente, fui independente, eu te machuquei na minha carnalidade, eu te envolvi, sei lá, eu te seduzi, sei lá quantas coisas que a pessoa pode falar num confronto. Mas você fala, se humilha, pede perdão. Deus é maravilhoso para restaurar todas as coisas. Você diz amém ou não? Amém? Acho que eu vou terminar agora. Quantos minutos? Rapaz, sempre está nos 40, né, cara? Eu quero fugir dos 40, mas não consigo. Vamos orar em nome de Jesus? Não terminamos esse tema. Tu viu que a gente tenta entrar nele, mas está complicado, né? Um tema. Mas o Senhor está conosco, Ele vai nos ajudar. Eu já vi que tem comidinha também ali, então o pessoal já está dizendo que o nosso tempo acabou, que o almoço está chegando. É outro aviso. A Virada tem uma blusa, não sei se vocês conhecem, que diz assim, farinha pouca, eu tenho uma aqui, uma estampa assim, farinha pouca, meu irmão primeiro. Já viu essa? Já viu, presidente? Eu gosto muito, farinha pouca, meu irmão primeiro. Eu não estou mandando letra para o pessoal porque é hora do almoço, não, tá? Eu só estou falando da estampa por causa da história do irmão do peixe lá, tá? Farinha pouca, meu irmão primeiro. Mas serve para nós. Se você vê que a farinha está pouca, pensa no irmão primeiro que vai te fazer bem para caramba. Em vez de ter o quinhão primeiro, pensa meu irmão primeiro e depois diz assim, eu me viro depois dá um jeito. Isso os pais fazem com os filhos, inclusive, quando a farinha é pouca. Eles pensam em primeiro matar a fome das crianças e depois eles se viram com alguma coisa, tipo umas 10 mangas aí para ver se resolve. Vamos orar? Quantos querem orar comigo? Quantos querem orar? Papai, estamos aqui no nome de Jesus mais uma vez, Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia, Tua grande misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a Te conhecer mais, a Te amar mais, Senhor. Senhor, Tu nos sonda e nos conhece, Tu sabes quando sentamos, quando levantamos, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, no nome de Jesus, também a termos uma conduta que nos permita um dia não amarmos a nossa vida, mesmo quando estivermos diante da morte. Pai, que a gente possa desprezar o nosso ego, nossa psique, de verdade, com suas paixões, com seus sentimentos, com suas razões, com a sua própria vontade. E abraçar a Tua vontade, Pai, como sendo a nossa. E viver a Tua vontade todos os dias, Pai. Vai nos moldando também nesses dias aqui. Vai falando conosco, Pai, nesses dias. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus.